Salve galera, beleza? Galera, mais uma vez aproveitando aqui a visita na Seven Driver para gravar mais um vídeo aqui com o Rui para a gente tirar algumas dúvidas, que além da visita na fábrica, interessante a gente aproveitar esse espaço aqui que eu agradeço já de início, Rui. Também agradeço. Por estar passando essas informações tão valiosas aqui que vão contribuir muito para o mercado. Então, peço para vocês já no início, fica com a gente até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve e comenta aqui. Fazendo isso, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e vai estar te notificando sempre que a gente postar algo dessa natureza. Vou falar aqui com o Rui, que ele já está com 40 anos praticamente nesse ramo, já projetou vários alto-falantes que já são conceituados, enraizados no mercado, e ele tem muita experiência para dizer para a gente, principalmente, o que não fazer com alto-falante que pode trazer problema, pode danificar, pode diminuir a vida útil. Então, não fazendo essas coisas, a gente vai ter com certeza uma melhoria ali da extração de qualidade, extração de desempenho e prolongação da vida útil do equipamento. O que você me diz, Rui? Primeiro tópico que a gente pode abordar, o que seria mais prejudicial para um alto-falante? Bom, evidentemente, o mau uso. O que seria esse mau uso? De várias maneiras pode ser mal usado um alto-falante, principalmente a distorção. Um uso errado do amplificador, tá? Às vezes você está com o amplificador correto, com a potência correta para o alto-falante, você tem um falante de 1000 watts RMS, você está pondo um amplificador que é 2000 musical, tá? Que vai fornecer 2000 RMS, mas com música ele não vai queimar o falante de 1000 watts, que é sempre assim, é bom usar o dobro da potência do falante, né? Agora, o que costuma queimar o alto-falante? O mau uso que eu quero dizer é uma distorção muito grande. Você tem às vezes uma indicação de overload no amplificador, uma indicação de saturação, e a pessoa usa aquilo praticamente como um jogo de luz, deixa piscando o tempo todo e provocando uma onda quadrada na saída. E não tem nada pior para o amplificador, aliás para o falante, do que uma onda quadrada, uma distorção em excesso. Porque essa onda quadrada é muito prejudicial ao alto-falante, ele não está preparado para responder essa onda quadrada na mesma dinâmica de uma onda senoidal pura, correto? E outras coisas seriam umidade, pegar chuva, ou muito sol, mas isso aí, infelizmente, dentro do automotivo fica muito difícil de controlar. Sempre vai pegar alguma chuva de repente, por isso que os falantes são protegidos. Existe um impermeabilizante que é aplicado no cone para proteger, tá? Que ameniza bem isso daí, mas é lógico que o excesso vai criar problema. Mas o principal seria a distorção. Só uma curiosidade aqui, galera. Por exemplo, igual a gente estava conversando, se você tem um alto-falante de 500 watts e você coloca 100 watts com distorção excessiva, vai queimar. Ah não, mas não é assim, clipou, queimou, não é assim também. Lógico que vai ter uma tolerância, tal, mas o ideal é, em vez da gente ter potência faltando, a gente ter sobrando. E com relação... Você controla essa sobrança, você pode usar um anticlipe e assim por diante. E outra coisa também, agora a segunda coisa, você me importa de eu abordar? Não. O excesso de potência. Hoje em dia, galera, tem-se conceituado que você pode aplicar N vezes a potência. Dependendo da música, dado ao fator de crista, tem músicas que realmente são bem dinâmicas, tem uma variação muito grande, então não tem problema você aplicar 3, 2, 3, até 4 vezes a potência. Você põe uma música lá que momentaneamente não vai ter problema. A questão é que, isso aí a gente já discutiu em outro vídeo, os valores de potência de muitas fábricas acabam vindo meio inflado na questão dos alto-falantes. Então você pega um alto-falante que fala que tem 2000 RMS, aplica 4000 RMS, pessoal, mesmo utilizando essa regra que o Rui acabou de falar, que é aplicar o dobro da potência RMS, acaba queimando o falante, porque até então não tem uma norma, os fabricantes estão abusando um pouco desses números, concorda? Concordo. Então é importante a gente também ter o bom senso. Para falar a real, é muito difícil um alto-falante suportar em ruído rosa 2000 RMS. Não é. Não é qualquer um. Não é qualquer um que suporta. Então o cara já pega e fala, vamos pôr 4000 musical? Pera aí, galera, vamos partir do bom senso primeiramente, para você, mesmo utilizando nas condições corretas, não acabar
queimando o alto-falante por conta daquela potência exorbitante. O que acontece? Desculpe interromper. O que acontece quando aumenta demais a potência? Você tem que endurecer a suspensão do alto-falante, aumentar peso de cone, bobina mais resistente, dupla, tripla aranha, borda do cone super pesada para poder suportar essas condições de uso. Quando você faz isso no alto-falante, a sensibilidade do alto-falante, o rendimento dele vai lá para baixo. Vamos dizer, você tem um falante com todas as condições ideais, ele dá lá tipo 2,5% de rendimento, ou 3%. Quando você trava ele, faz todas essas condições para poder suportar a altíssima potência que o pessoal gosta de ver, o que acontece? O falante vai passar a falar 1%. Ele vai falar aí muito abaixo do necessário, do que seria o ideal. Isso quer dizer o quê? Que aquele falante que fala, vamos dizer, 2%, eu preciso de metade da potência para falar daquele outro que precisa, ou metade, ou às vezes o outro tem que levar 2, 3 vezes a potência para falar o mesmo daquele um que tem uma alta acessibilidade. Além de ter uma suspensão mais macia, uma acessibilidade grande, a qualidade é outra, num falante que tem uma acessibilidade boa, de 2%, aquele que tem 1%, você tem que elevar muito essa potência para poder fazer o falante movimentar e chegar no ideal. E converter, né? O que adiantou? Você está aguentando 3, 4 mil watts, só que você tem que pôr toda essa potência para ele falar, ao mesmo que um de 500 fala com 1/3 da potência. O pessoal não quer ter controle de potência, é aí que eu acho que é um erro. Nós estamos partindo por um caminho um tanto exagerado no que diz respeito à potência. É o que eu sempre costumo dizer, pessoal, compensa mais a gente comprar um alto-falante que tenha a potência mais realista. Sim. Porque você tendo um ímã parrudo, você vai suportar ali em torno de 1000 watts esses conjuntos magnéticos dos falantes top, igual por exemplo o 2K8, né? Certo. Então, em torno de 1000, 1500 watts, não foge muito disso, porque senão você vai acabar indo nessa questão de ir muito para os números, né? Vai na contramão das qualidades, vai muito para os números e acaba aplicando potência demais. Então, quando você for aplicar o dobro da potência, quando o falante tem até uns 1500 watts, aplica o dobro tranquilo. Começou a aparecer falante de 4000 RMS, se você aplicar o dobro, vai dar caca. Essa é a questão que a gente queria chegar aqui. É aquele velho ditado, gente, papel aceita tudo. Exatamente. Eu falar que o falante, eu joguei 3.700, agora eu vou para 4, agora eu vou para 4.500, agora eu vou por 8K. O que adianta você jogar isso no papel, mas não é a realidade. Nós temos uma regra de temperatura do fio, matéria-prima, a temperatura que ela suporta, isso tem um limite. Não adianta eu simplesmente pôr no papel falar que aguenta aquela potência, que na prática não vai acontecer isso. Quando você receber a corrente e a tensão daquela bobina, ela vai desintegrar e vai ter problema. Mas eu pus um material especial, melhorei a ventilação do alto-falante. Você pode ter melhorado o que for. Você não colocou lá um gás freon ou colocou um ventilador na bobina, você fez nada disso para esfriar aquela condição que ela vai atingir em temperatura. Ou seja, você tem um limite dos materiais que estão disponíveis no mercado. Isso tanto a nível de Brasil quanto lá fora. Tá? A matéria-prima hoje, que tem aqui a mesma de lá, hoje ninguém tem dificuldade a adquirir matérias-primas de qualidade e de boas temperaturas. Agora, isso tem um limite. Para que ficar aumentando números, sendo que na realidade não vai falar? É melhor você ter um alto-falante que tem um rendimento e se preocupar com a qualidade. Eu acho que está na hora de nós nos preocuparmos com obter mais qualidade, melhor rendimento, com um timbre bonito, agudos, maravilhosos, graves, ideais. O que adianta você aumentar o número do alto-falante, mas não ter resultado final? Show de bola. E galera, vamos agora partir para a outra questão aqui, que seria frequência inadequada. Essa aqui é fácil, é básica, né? Que geralmente o falante foi feito para trabalhar numa determinada faixa de resposta de frequência. Então você colocar uma frequência tanto para cima quanto para baixo, para cima nem tanto, porque a impedância dele, na maioria das vezes, está mais alta, né? Mas ainda assim, você está esquentando a bobina à toa. Agora, mais baixa do que aquela que o falante foi projetado para trabalhar, acaba sendo mais prejudicial, principalmente mecanicamente. O deslocamento vai subir muito. O deslocamento sobe, você rasga a borda, você rasga a centragem. Esse é básico, trabalhar com a faixa de frequência correta. E por último, mas não menos importante, Rui, interessante a gente citar também a caixa correta. É o primordial. É o primordial. A caixa você tem que ser feita, depois você tem os parâmetros do alto-falante.
O gabinete vai ser feito através dos parâmetros, para ter o gabinete com a litragem correta, sintonia correta. A função do duto, muito ao contrário do que muita gente imagina, que ele está ali só para ventilar a bobina, fazer transferência de calor, não. A função do duto é fazer a correção de fase, fazer a sintonia da caixa e corrigir a fase. Todo alto-falante gera uma fase reversa na traseira dele. Na frente você tem 0 grau, a traseira você tem 180. O duto faz o quê? Uma correção disso. Ele faz a virada de fase e traz mais próximo possível de 0 grau, que é a frente do falante que está gerando. Correto? Aí você determina a sintonia, que o ideal seria próximo da ressonância do alto-falante depois de amaciado. Que o falante, quando sai de fábrica, ele tem, vamos dizer, um falante que está com 50 Hz, depois de amaciado ele pode cair para 40. Então o correto é você amaciar o alto-falante, e todos os parâmetros que eu coloco em folheto da SEB já é com o falante amaciado. Então você já tem a informação do falante correto, com a ressonância correta. Você tem que partir dessas informações para fazer o seu gabinete correto. Um gabinete mal calculado, mal feito, vai ter excesso de deslocamento, vai faltar rendimento do alto-falante, você não vai tirar proveito do falante que você poderia estar tirando. De repente você poderia ter um rendimento muito maior, não está tendo porque está com uma caixa errada, que foi feito para um tipo de falante, está usando outro. Agora, já que a gente falou caixa de um tipo de alto-falante, eu criei um conceito que eu já até conversei a respeito disso com você, que foi o conceito das caixas duto triangular, que eu chamo de full trap por conta dos reforços que eu uso e tudo mais. E nesse conceito, Rui, muita gente fala que é uma caixa universal. Fala, mas o Bruno criou uma caixa universal. Não é. Não existe uma caixa universal. O que eu faço naquele conceito? Eu quero que você diga com sinceridade se funciona. Eu pego uma proposta de alto-falante, por exemplo, um falante para grave, que é o 2K8, né? Correto. E pego os parâmetros de outros falantes semelhantes, faço uma média. Sem problema. E faço uma caixa. Se os parâmetros são semelhantes, você pode usar o mesmo gabinete. Sem menor problema. Porque eu sempre digo, o que eu sempre digo é o seguinte: se a gente pegar dois alto-falantes da mesma proposta, mesmo da mesma linha de produção, vai ter uma diferencinha ou outra no parâmetro. Nunca tem dois falantes idênticos. Nunca tem. Então se você pega. Digital. Se você explora essa tolerância, você pode criar uma caixa específica para aquele grupo de alto-falante. Claro. Aí o que vai acontecer se eu tiro um 2K8 e ponho um 3K1, que tem um timbre um pouquinho diferente? A caixa vai se comunicar com o VAS do falante normal. Se for parecido, variação muito pequena, vai funcionar. Vai funcionar, mas o timbre final vai ficar um pouquinho diferente, às vezes por conta da resposta da parte... O que são essas diferenças? Eu tenho uma aranha com material usado diferente, eu tenho uma borda do falante diferente, com a dureza um pouco diferente, que você pode ter o VAS, o QTS, que são os parâmetros mais utilizados para fazer a sintonia da caixa, muito próximo, mas materiais empregados na confecção do alto-falante geram um timbre de ouvido totalmente diferente de um outro. Você pode ter o mesmo ajuste de caixa e sintonia, sem problema para o alto-falante. Agora, a falar que vai ter o mesmo som de ouvido, não, porque o falante tem intrínseco características que dão a ele aquela sonoridade exclusiva. E apesar de eu ter falantes com característica parecida, mas o resultado de ouvido vai soar diferente. Não, mas então... Mas pode ser usado, não quer dizer que caixa. está errado. Não está errado. Eu posso usar no mesmo gabinete. O que vai acontecer é que por ter característica diferente em cada alto-falante, eu digo fabricante diferente, eu digo, tá? Ou do mesmo fabricante, eu posso estar usando o mesmo gabinete, mas vai soar diferente para mim. Sim, mas por conta do falante, não por por conta do falante, não do gabinete. O que não pode é, por exemplo, você pegar um gabinete específico para pancadão e colocar, por exemplo, um sub. Sim. Aí não existe. Então por isso que eu falo, não é caixa universal. Agora eu vou criar, posteriormente eu vou lançar a Full Trap pancadão, que vai aderir ao conceito de se dar bem com todos os falantes da mesma proposta. Correto, que é feito para aquele segmento. Para aquele segmento pancadão. E também vou criar uma caixa que chama Full Trap Hair Trick, que até o Rui está com alguns projetos também. Lógico, a gente não pode divulgar ainda, mas a Seven também vai vir com falantes com uma proposta diferente. Então essa caixa vai funcionar para os falantes Hair Trick, né, Full Trap Hair Trick. A pancadão vai funcionar para os falantes pancadão, do segmento pancadão, respeitando ali a média paramétrica daquele conjunto de falantes. Então, você fazendo isso... por que eu estou citando isso também? Porque às vezes o cara tem uma caixa, Rui, ele vai comprar outro falante, ele fica até bitolado. Pô, vou fazer outro projeto e às vezes o falante é muito parecido. Sim. Tem necessidade? Não, nem sempre. Então, no mais,
Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar com relação? Uma coisa que eu gostaria de comentar, comentei com você ontem e gostaria de deixar claro agora para o público, é o seguinte, uma coisa que eu acho, na minha opinião, muito errada, é usar a fonte sinal sempre MP3. Se você vai ouvir um som de 2, 3 dias, um som de qualidade, não digo para competição ou algo parecido, vai de qualidade. Quando você usa uma música gravada em MP3, você tem uma compressão muito grande da música, ou seja, um nivelamento. Tá? Ela fica praticamente tudo nivelado, os picos de grave, com o médio, agudo, fica muito próximo um do outro. Você não tem a dinâmica, a variação, às vezes, de 9, 10, 12 dB, de um pico de grave, por exemplo. Isso foi nivelado. Você transformou uma música de 40 mega, às vezes em 5 mega em MP3. Então, se alguém fizer a fonte de sinal, gravações em Wave, manter a gravação original que foi feita no estúdio, com essas variações de dinâmica, você vai ver que o teu som vai ter um outro tipo de batida, um outro tipo de sonoridade. Infelizmente, a maioria das músicas que tem disponíveis, principalmente pela internet, que o pessoal puxa, é tudo já nivelado para pouca variação de picos, né? Como você pegar um CD original que é gravado com dinâmica, põe ele para rodar, para você ouvir, e depois ouve a mesma música em MP3, não tem nada a ver. Você nunca vai ter o mesmo grave do WMA no MP3, por exemplo. A batida muda completamente. Então você pode ter o melhor alto-falante, pode ter o melhor amplificador, o melhor sistema, com a caixa correta, mas infelizmente você pôs uma fonte ruim. Então você não está tirando proveito daquilo que você investiu. Não, beleza. Então, Rui, por hora, agradeço mais uma vez. Obrigado. Mais um vídeo aí que a gente está pegando aqui os ensinamentos desse cara aqui, que ele é um mestre da área. Eu considero ele um grande professor meu. O pessoal pergunta, com quem que eu aprendo as coisas que eu passo no vídeo? Tá aqui, uma das minhas melhores... Você sabe muito, não é? Você está sendo humilde. Não, esse cara aqui, ele é muito inteligente. Eu agradeço toda a instrução que ele tem me dado e agora compartilho aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado. Tá ok, galera? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!